Eles achavam que você ia implorar. Esperavam que você suplicasse para correr atrás deles como um cachorro perdido, desesperado por migalhas. Eles jogaram o joguinho deles, achando que tinham todo o poder, confiantes de que você ia ceder, que você ia se afogar em desespero tentando reconquistar a atenção deles. Mas imagina o choque deles quando você faz o impensável. Em vez de correr atrás deles, você para. Em vez de implorar, você fica em silêncio. E, de repente, o silêncio para o qual eles nunca se prepararam se torna o pior pesadelo deles. Eles achavam que podiam brincar com suas emoções como um marionetista puxando os fios. Mas o que acontece quando a marionete se recusa a dançar? O poder que eles achavam que tinham desaparece no ar. É aí que eles começam a sentir o peso das próprias escolhas pressionando-os como um fardo insuportável. Agora são eles que ficam, inquietos, checando seus celulares em busca de mensagens que nunca chegam, percorrendo conversas antigas, revivendo os momentos em que tinham controle, tentando decifrar seu silêncio, procurando uma explicação, mas não há nenhuma, porque você não está mais no jogo, você saiu da mesa. Isso não é vingança, não é jogo mental. É algo muito mais forte. Autodomínio. O tipo de domínio de que falavam os estoicos. O tipo que te dá poder verdadeiro, não sobre os outros, mas sobre você mesmo. O estoicismo ensina que a força não se encontra na raiva ou na retaliação, mas na disciplina, na capacidade de manter a calma enquanto o mundo espera que você desmorone. Pense nisso. Como um jogador que trapaceia nas cartas, ele sorri pensando que é ele quem está acumulando as fichas roubadas. Mas no momento em que você se levanta e se afasta da mesa, a vitória dele se torna vazia. No início, ele aprecia o silêncio, acreditando que é ele quem venceu. Então, lentamente, a percepção se instala. Ele não tem mais ninguém contra quem jogar, ninguém para enganar, ninguém para controlar. E, de repente, a emoção se foi. Quando você abraça o estoicismo, percebe que o silêncio é uma arma muito mais forte do que as palavras. O filósofo estoico Sêneca disse uma vez: o melhor remédio para a raiva é o tempo. Esse atraso, o espaço entre a expectativa deles e a sua reação, se torna exatamente o que os perturba, porque as pessoas esperam padrões. Esperam que você responda com raiva, com dor, com desespero. Mas quando você não responde com nada, isso os abala profundamente. Agora você se torna o mistério. Você se torna o enigma que eles não conseguem entender. E isso os perturba muito mais do que qualquer explosão jamais poderia. Marco Aurélio escreveu uma vez: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Seu poder não está em provar que eles estão errados. Está em provar que você está certo, em dar um passo atrás e reconhecer que você não precisa entrar no jogo deles para vencer. Na verdade, a única maneira de realmente vencer é recusar-se a jogar. Eles acham que você sempre estará lá, sempre disponível, sempre previsível. Eles te deram como certo, acreditando que, não importa o que aconteça, você sempre voltará. Mas quando você se afasta dos jogos deles, quando se recusa a dar a reação que eles desejam, é aí que eles sentem a dor do arrependimento, o seu silêncio. Isso ecoa sua ausência, assombra-os. E é aí que o karma começa a jogar seu jogo, não em uma vingança ardente, não em confrontos dramáticos, mas na quieta percepção de que eles não podem escapar. A percepção de que perderam algo real, algo valioso, algo que foram tolos demais para apreciar. Você não precisa de vingança, não precisa desejar dor a eles, porque a maior consequência que eles enfrentarão é saber que jogaram com você e perderam. Seu poder está no seu crescimento, na sua capacidade de se distanciar, na confiança silenciosa de alguém que conhece o seu valor. No momento em que você se afasta, no momento em que você se concentra em si mesmo,
você muda o equilíbrio. Eles pensavam que estavam no controle, mas agora é você quem detém o poder, não através da força, não através da manipulação, mas através da força inegável de alguém que se recusa a ser manipulado. Deixe o karma fazer o resto quando o caçador se tornar a caça. Antes, você era quem procurava, esperava pelas respostas deles, dava seu tempo, sua energia, seu coração, colocava-os em um pedestal, tratava-os como se fossem raros, como se fossem especiais. E, em troca, eles ficavam à vontade. Eles achavam que você sempre estaria lá, sempre esperando, sempre provando seu valor. Mas no momento em que você parou, no momento em que escolheu a si mesmo, tudo mudou. O poder que eles achavam que tinham se foi. O controle que eles antes tinham escapou por entre os dedos. Agora são eles que sentem a ausência, o silêncio, o peso do que perderam. No início, fingem rir, postam, agem como se nada tivesse mudado, mas no fundo sabem que a ausência dói de uma forma que nunca esperavam. Eles te deram como garantido, assumindo que você sempre seria uma opção. Mas as opções desaparecem quando são negligenciadas. E nada perturba mais uma pessoa do que perceber que não tem mais acesso ao que antes descartou. É nesse momento que eles sentem o vazio, o arrependimento, a lenta percepção de que estavam jogando um jogo que nunca pensaram que poderiam perder. As pessoas não sentem falta do que as persegue. Elas sentem falta do que sabe quando deve ir embora. É a natureza humana. No momento em que algo se vai de verdade, ganha valor. Da mesma forma, uma vela nunca é totalmente apreciada até que sua chama se apague. Da mesma forma que uma música é apenas ruído de fundo, até que a música pare. Agora, elas ficam com um vazio. Não conseguem preencher aquela atenção que antes ignoravam. Eles anseiam por isso, por aquela presença que antes ignoravam. Isso os assombra. Eles repetem conversas antigas, releem mensagens, procuram sinais, tentando entender o que mudou. Por que você não está mais lá? E a verdade é que nada mudou, exceto uma coisa. Você finalmente percebeu o seu valor. É aí que a mentalidade estoica te diferencia. Você não espera pela reação deles. Você não fica checando o celular na esperança de que eles entrem em contato. Você não fica sentado nas sombras imaginando se eles sentem sua falta, porque isso não importa. O que importa é que você não está mais disponível, e é isso que realmente os incomoda. Não apenas o seu silêncio, mas o fato de que o seu silêncio não é uma estratégia. É a sua nova realidade. Eles vão testar você. Vão jogar iscas, esperando que você morda alguma. Como você está? Como se nada tivesse acontecido. Uma postagem para chamar sua atenção. Talvez até tentem te deixar com ciúmes só para ver se você reage, porque se você reagir, eles ganham. Isso significa que você ainda está na órbita deles, ainda afetado, ainda ao alcance deles. Mas você não cai nessa, porque uma pessoa que se valoriza não entra em jogos. Ela estabelece as regras. Se quiserem voltar, não será nos termos deles, será nos seus. Se eles te deram como garantido uma vez, vão fazer isso de novo, e você já aprendeu essa lição. Não se trata de vingança, não se trata de manipulação. Trata-se de equilíbrio. Você investiu neles, deu a eles sua energia, sua lealdade, sua presença. Eles trataram isso como se não fosse nada. E agora? Agora eles podem sentir como é realmente não ter nada. É engraçado como as pessoas só entendem o valor através da perda. Elas só respeitam o que não podem mais ter. Elas só desejam o que antes negligenciaram. E, no entanto, quando finalmente reconhecem o que tinham, já se foi. Isso é o karma na sua forma mais pura. Não é um castigo dramático, não é uma vingança cósmica, mas o simples peso das consequências. Eles brincaram com algo real, pensando que tinham todo o tempo do mundo. E agora, enquanto estão sentados no silêncio, que nunca imaginaram, finalmente entendem o que tinham. Mas quando percebem,
você já seguiu em frente. Então, quem realmente ganhou? Aquele que jogou e perdeu ou aquele que foi embora e se tornou mais forte? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa importante. Qual foi a coisa mais valiosa que você aprendeu ao ir embora? Escreve nos comentários abaixo com a afirmação: eu sou suficiente. Deixe o mundo saber que você escolheu a si mesmo, seu valor e seu crescimento. Se essa mensagem tocou você, se você sentiu essa mudança, curta, inscreva-se no canal e clique no ícone da campainha para nunca perder outro vídeo que aguça sua mente e fortalece seu espírito. Lembre-se de que seu silêncio é mais alto do que os jogos deles. Continue crescendo, continue se desenvolvendo e continue caminhando com seu poder, porque você é suficiente. 2. A tempestade mais silenciosa é a que bate mais forte. Quando alguém te desrespeita, o instinto natural é reagir, discutir, explicar, buscar um encerramento. Isso nunca seria dado, mas aqueles que entendem o verdadeiro poder sabem que a arma mais forte não é a raiva, não é a vingança, é o silêncio. O silêncio perturba as pessoas de uma forma que as palavras nunca poderiam. É uma força invisível que se insinua na mente como uma sombra preenchendo os espaços onde antes o barulho cobria a verdade. Eles podem fingir que não se importam, agir como se não se importassem, postar, rir e dar um show para o mundo. Mas, no fundo, o silêncio fala mais alto do que qualquer coisa que eles possam ignorar. Você já foi previsível, sempre respondendo, sempre provando, sempre presente. Mas agora, você se tornou um mistério, e nada é mais assustador do que o desconhecido. Epicteto disse uma vez: quanto mais você controla sua língua, mais você controla a situação. Isso porque as palavras podem ser discutidas, distorcidas, descartadas. Mas o silêncio, força a reflexão. O silêncio deixa as pessoas sozinhas com seus próprios pensamentos, e essa é uma batalha para a qual elas nunca se prepararam. E é aí que as perguntas começam a assombrá-las. Será que eu os julguei mal? Por que eles não estão reagindo? Por que eles não estão lutando? Para mim, a dúvida começa a surgir, e essa dúvida lentamente se transforma em arrependimento. Eles pensavam que estavam no controle, jogando um jogo. Eles acreditavam que estavam ganhando, mas agora percebem que o jogo acabou e que foi cruel. A maioria das pessoas, quando se sente rejeitada, reage impulsivamente. Imploram por explicações, exigem respostas, discutem seu valor, pensando que, se encontrarem as palavras certas, tudo vai mudar. Mas uma mente estoica sabe que não é assim. O verdadeiro poder está na contenção. Quando você se afasta, deixa os outros com nada além de seus próprios pensamentos, e é aí que começa o sofrimento. Pense em um fogo que antes queimava intensamente, consumindo tudo em seu caminho. Mas, de repente, sem aviso, o oxigênio é retirado. Sem combustível, sem ar. Apenas um ouvido. Silêncio enquanto as chamas tremulam, enfraquecem e desaparecem. É isso que acontece quando você tira sua energia. Eles não percebem o quanto precisavam dela até que ela se vai, e agora ficam sufocando em um silêncio que nunca esperavam. Marco Aurélio disse uma vez: a melhor vingança é ser diferente daquele que causou a ofensa. Essa é a essência do poder. Quando alguém te desrespeita, quando te dá como garantido, a resposta mais forte é não responder. Porque quando você para de perseguir, quando para de reagir, quando para de alimentar o ego deles, você tira a única coisa da qual eles dependiam: a sua presença. E aqui está a verdade mais difícil. Você não precisa ver o arrependimento deles. Não precisa ouvir o pedido de desculpas. Não precisa de provas de que seu silêncio está funcionando. No momento em que você dá um passo atrás, você já venceu. Você não observa,
não espera, não se importa se eles se arrependem ou não. Você simplesmente segue em frente. Mais forte, mais sábio, intocável. Porque quem domina o silêncio domina a si mesmo. E a tempestade mais silenciosa é sempre a que atinge com mais força. A indiferença. A vingança definitiva. A validação é como oxigênio para aqueles que prosperam com atenção, invisível, mas essencial, despercebida até ser subitamente retirada. No momento em que você a retira, quando o suprimento constante de admiração e energia desaparece, tudo muda. No início, eles agem como se nada tivesse acontecido, certos de que você voltará, assim como antes. Mas, à medida que o silêncio se prolonga, à medida que o vazio persiste, algo desconhecido começa a surgir, causando desconforto. Eles checam o celular na esperança de ver seu nome aparecer na tela. Nada. Eles rolam as redes sociais esperando uma postagem, uma citação enigmática, algum sinal de frustração, uma prova de que você ainda está emocionalmente envolvido. Mas não há nada, apenas silêncio. E esse silêncio, antes sem sentido, agora parece sufocante. Eles nunca esperavam por isso. Estavam tão acostumados a controlar o jogo, a saber exatamente como provocar uma resposta. Tinham o poder, ou pelo menos achavam que tinham. Mas, de repente, esse poder está escapando e, pela primeira vez, sentem como é estar do outro lado. Ser aquele que espera, aquele que espera, aquele que se sente insignificante. Marco Aurélio disse uma vez: você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos externos. Perceba isso, e você encontrará força. Essa é a essência do verdadeiro poder. Não em reagir, não em provar um ponto, mas na capacidade de permanecer inabalável. A indiferença não é vingança fria, é a forma mais elevada de autoestima. Eles esperavam que você lutasse, que implorasse para perseguir, e por que não esperariam? A maioria das pessoas faz isso. A maioria das pessoas entra em pânico quando confrontada com o silêncio. Eles mandam mensagens longas procurando um encerramento que nunca foi dado. Eles discutem seu valor, acreditando que as palavras vão, de alguma forma, reescrever o passado. Eles reagem por medo. Medo de serem esquecidos. Medo de perder algo que um dia valorizaram. Mas quem realmente entende seu próprio valor não faz nada disso. Um estoico sabe que respeito nunca é algo que se implora se não for dado de graça. Nunca valeu a pena ter. Pense no oceano, imprevisível, poderoso, às vezes aparentemente infinito. As ondas batem violentamente contra a costa, tornando sua presença impossível de ignorar. Elas são esperadas, até mesmo antecipadas. Mas imagine se um dia essas ondas simplesmente parassem, sem barulho, sem movimento, apenas quietude. O silêncio seria ensurdecedor, a ausência inquietante. Esse é o poder da indiferença. Eles se preparam para uma tempestade, mas não encontram nada além de silêncio. E isso é muito mais assustador do que qualquer explosão jamais poderia ser. Agora, a dúvida começa a surgir. Será que eu os julguei mal? Eles sempre foram assim tão fortes? Como eles estão seguindo em frente com tanta facilidade? Eles começam a relembrar conversas passadas, analisando cada palavra sua, procurando pistas que possam explicar por que você mudou, e ao fazer isso, experimentam algo que nunca pensaram que experimentariam: incerteza. Eles achavam que tinham controle, que podiam brincar com suas emoções quando bem entendessem. Mas agora são eles que estão pensando demais, se sentindo impotentes e percebendo a cruel ironia de que você nem está pensando neles. O desespero faz as pessoas agirem de forma impulsiva. Eles podem tentar te provocar, lançando indiretas sutis, postando fotos com alguém novo, exibindo sua suposta felicidade, na esperança de obter uma reação. Mas quando essas táticas falham, quando sua indiferença permanece inabalável, a confusão deles se aprofunda. Porque a verdade é esta:
Você não está em silêncio por rancor. Você está em silêncio porque realmente superou a necessidade da validação deles. Sun Tzu disse que a arte suprema da guerra é subjugar o inimigo sem lutar. E é exatamente isso que a indiferença faz. Ela vence sem conflito. Eles achavam que podiam brincar com suas emoções, manipular suas reações, mantê-lo em sua órbita. Mas agora são eles que estão girando, procurando por algo que não existe mais. Eles anseiam pelo que você outrora deu tão livremente, mas nunca vão conseguir de volta. E é aí que a percepção se instala. O poder que eles outrora tinham se foi. Eles te deram como garantido, achando que você ia estar sempre lá. Mas agora, na sua ausência, eles percebem claramente que ninguém mais os coloca num pedestal. Eles procuram alguém para perseguir como você fazia, para validá-los incondicionalmente. Mas uma energia real e rara como a sua não é fácil de substituir. Essa é a beleza da indiferença, a mudança silenciosa e sem esforço do poder. Sem gritos, sem vingança, sem lições forçadas, apenas a realidade crua e inegável. No momento em que você para de investir onde não é valorizado, tudo muda. E quando eles percebem o que perderam, você já se foi sem olhar para trás. Porque nada assombra mais uma pessoa do que perceber que perdeu algo real, algo insubstituível. E nada prova mais sua força do que o fato de que você nunca precisou deles em primeiro lugar. 4. A regra da raridade. O que está sempre presente passa despercebido. A familiaridade gera indiferença. Quando algo está sempre ao alcance, ele desaparece no fundo, como o ar, passando despercebido até que se vai. Essa é a natureza do desejo humano. Quanto menos acessível algo é, mais valioso se torna. Os relacionamentos seguem a mesma regra. No momento em que alguém sente o peso da sua ausência, começa a entender o quanto te dava como garantido. Sêneca alertou contra estar muito disponível, sabendo que quando algo está sempre ao alcance da mão, muitas vezes é ignorado. Imagina uma pedra preciosa rara, jogada descuidadamente em uma gaveta, acumulando poeira. Ela continua a mesma, valiosa, única. Mas quando deixada à vista por muito tempo, seu significado é esquecido. Agora coloca essa mesma pedra preciosa atrás de uma corda de veludo em uma vitrine, admirada, mas intocável. De repente, todos veem seu valor. Não é a pedra que mudou, é a maneira como as pessoas a percebem. O mesmo se aplica à sua presença. Quando você está sempre presente, sempre respondendo, sempre esperando, a mensagem é clara. É fácil dar seu tempo como garantido. Muitos temem que dar um passo atrás afaste alguém, mas o oposto é verdadeiro. Se você está sempre disponível, mandando mensagens primeiro, reagindo a todas as postagens, sempre respondendo imediatamente, é fácil para eles caírem na complacência. Eles dão a atenção como garantida, sabendo que você sempre estará lá, esperando. E quando as pessoas sabem que podem ignorar você sem consequências, elas o fazem. Mas no momento em que você para de perseguir, no momento em que você para de preencher as lacunas, algo estranho acontece. Eles sentem isso no início. Eles fingem que não importa. Talvez digam que precisavam de espaço, talvez até pareçam aliviados. Mas o silêncio tem uma maneira de se tornar mais pesado com o tempo. Eles olham para o celular e percebem que você não enviou nenhuma mensagem. Eles rolam a tela e percebem sua ausência. Esperam uma reação, um apelo, um sinal de que você ainda está preso na órbita deles. Mas isso nunca acontece. É aí que a dúvida surge. Será que eu os julguei mal? Eles sempre foram assim? A mudança é sutil, mas poderosa. Eles esperavam resistência, discussões, explicações. Em vez disso, não encontram nada além de silêncio, e isso é muito mais perturbador do que qualquer confronto poderia ser. Uma pessoa que entende seu valor não implora para ser vista. Ela não exige atenção.
Ela simplesmente existe, firme, focada, imperturbável, como uma montanha à distância, admirada por sua força silenciosa. E é isso que faz a diferença. Se sua ausência passa despercebida, então você já recebeu sua resposta. Se eles não se importam que você tenha se afastado, eles nunca se importaram de verdade. Mas se começarem a sentir a sua falta, se começarem a procurar sinais seus, então vão perceber uma coisa: você não era apenas mais uma presença na vida deles. Você era algo raro e único. As coisas não são facilmente substituídas, dirão alguns. Isso não é frio? Isso não é manipulador? Não se trata de jogar jogos, trata-se de autorrespeito. Você não está negando afeto. Você está simplesmente redirecionando-o para lugares onde ele é valorizado. Como Sêneca ensinou, nosso recurso mais valioso é o tempo, e como o gastamos determina nossa força. A escassez cria valor. Quanto mais fácil é acessar algo, menos ele é apreciado. E se as pessoas acreditam que podem ir e vir, como bem entendem, você sempre ficará se sentindo exausto e desvalorizado. Dar um passo atrás não é um castigo, é uma mudança de prioridades. Isso permite que os outros reconheçam o que perderam. Se eles escolherem e se não escolherem, você segue em frente sem distrações, em paz e inabalável. Porque seu valor nunca precisou ser provado. Ele precisava ser reconhecido. 5. O espelho da autoestima. Quando você a vê, o mundo também vê. Houve um tempo em que a aprovação deles parecia oxigênio, algo essencial para a vida, algo sem o qual você não conseguia imaginar prosperar. Cada mensagem, cada olhar, cada sinal fugaz de reconhecimento parecia confirmar o seu valor. Você esperava, analisava demais, se ajustava para se encaixar no que achava que eles queriam. No reconhecimento deles, você buscava a realização, confundindo a atenção deles com validação. E, ao fazer isso, sem saber, entregava o seu poder. Mas então, algo mudou. Talvez tenha sido o cansaço, a exaustão de se sentir como um fantoche, controlado pelos caprichos de outra pessoa. Talvez você tenha tropeçado em uma verdade de um pensador estoico, algo sobre autodomínio e força interior. Ou talvez você simplesmente tenha acordado um dia e visto claramente. Você estava perseguindo algo que estava sempre fugindo. E quanto mais você corria, mais rápido ele fugia. Esse foi o momento de clareza, a percepção de que a única validação que realmente importa é a que você dá a si mesmo. Então você mudou. Você parou de procurar confirmação no mundo exterior. O tempo e a energia que antes eram desperdiçados na busca por aprovação se tornaram combustível para o autoaperfeiçoamento. O tempo que você antes passava horas elaborando a mensagem perfeita, agora você passa na academia, no seu ofício, no seu próprio mundo. A aprovação que você antes implorava se tornou irrelevante porque você descobriu algo muito mais valioso: a sua própria aprovação. No começo, foi estranho, talvez até inquietante. Você passou tanto tempo ancorando seu valor na percepção de outra pessoa que ficar por conta própria parecia pisar em terreno instável. Será que eles notariam sua ausência? Será que se importariam? Será que isso os afastaria? As dúvidas surgiram, sussurrando que o respeito próprio poderia custar a atenção deles. Mas então, com cada pequena vitória, fosse completar um objetivo, encontrar paz na sua própria companhia, ou simplesmente não se encolher mais diante do silêncio deles, você percebeu algo profundo. Quanto mais você se respeitava, mais o mundo começava a refletir esse respeito de volta para você. As pessoas perceberam a mudança. Aqueles que antes te ignoravam começaram a prestar atenção, não porque você estava pedindo, mas porque sentiram a mudança. Você não reagia mais a cada mudança de humor, a cada jogada, a cada migalha de atenção que te davam, e isso os deixava inquietos.
As mesmas pessoas que antes te davam como certo, agora sentiam a ausência da sua dependência como um frio repentino no ar, uma queda na temperatura. Elas não estavam preparadas para a ironia. No momento em que você parou de buscar validação, elas começaram a questionar a própria. Começaram a se perguntar: por que eles não estão reagindo como antes? Por que não parecem afetados? Será que perdi o controle sobre eles? De repente, os papéis se inverteram. Eles se tornaram aqueles que checam o celular, observam seus movimentos, tentando decifrar o significado por trás do seu silêncio. Mas, a essa altura, você já havia mudado para uma nova mentalidade, na qual o reconhecimento deles não passava de uma sombra passageira, irrelevante, para a luz que você havia encontrado dentro de si mesmo. Não se trata de jogar jogos ou usar psicologia reversa. Não se trata de fingir indiferença apenas para provocar uma reação que ainda significaria centrar seu valor neles. Não. Trata-se de algo real, algo inabalável. Trata-se de reconhecer que você não precisa provar seu valor. Você simplesmente é valioso. Alguns podem perguntar: isso não é egoísmo? Eu não deveria mostrar que me importo? Mas o respeito próprio não é egoísmo, é a base de todo relacionamento significativo. Amar a si mesmo não significa que você não pode amar os outros. Significa simplesmente que você se recusa a amar à custa da sua própria dignidade. Marco Aurélio disse que não é a morte que o homem deve temer, mas sim nunca começar a viver. E o que é uma vida vivida em constante busca pela aprovação de outra pessoa, senão uma vida pela metade? Se alguém se afasta porque você parou de perseguir, deixe-o ir. Se alguém perde o interesse porque você estabeleceu limites, aceite. Porque aqueles que realmente te valorizam nunca exigirão que você comprometa seu respeito próprio apenas para ganhar a presença deles. Você costumava acreditar que se fizesse tudo certo, se provasse seu valor o suficiente, eles finalmente te veriam. Agora você entende algo muito mais poderoso. Você não precisa que ninguém veja seu valor para que ele exista. Ele sempre esteve lá, esperando. A única diferença é que agora você finalmente reconhece isso. E uma vez que você reconhece, nada, nenhuma aprovação passageira, nenhuma atenção temporária poderá abalar essa base novamente. 6. Quando você se levanta, eles ficam para trás. Houve um tempo em que as palavras, a atenção e a validação deles moldavam todo o seu mundo. Você esperava, na esperança, checando seu celular como se ele tivesse a chave da sua existência. A resposta deles, ou a falta dela, era a força invisível que controlava suas emoções. Mas essa versão de você não existe mais. Você entrou em algo maior, algo inabalável. Agora, a energia que você antes dedicava a buscar a aprovação deles está alimentando algo muito mais poderoso: seu próprio crescimento. E nessa transformação, algo notável acontece. A mesma presença que eles davam como certa, agora se tornou algo a que eles não têm mais acesso. Seu progresso se torna um lembrete silencioso e inegável de tudo o que eles deixaram escapar. Epicteto disse uma vez: não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. E você parou de reagir. Você parou de centrar seu valor neles. Você parou de esperar permissão para se sentir valioso. Em vez de perseguir, você investiu em si mesmo, no seu corpo, na sua mente, no seu futuro e, a cada passo à frente, você, sem saber, deu a resposta mais poderosa possível: indiferença. Imagine uma lagarta. Por muito tempo, ela rasteja sem ser notada, sem saber do seu próprio potencial. Mas, quando ela abraça a transformação, ela se liberta. Não fica mais presa ao mesmo espaço. Não se move mais no mesmo ritmo. Ela não corre atrás daqueles que nunca viram sua beleza. Ela simplesmente voa.
E é exatamente isso que você está fazendo. Houve um tempo em que sua autoestima estava ligada ao reconhecimento deles. Agora, seu foco é outro. Cada treino constrói mais do que força. Constrói disciplina. Cada desafio aprimora mais do que a habilidade. Ele aprimora sua mente. Sua confiança não está mais enraizada no reconhecimento deles. Ela vem de algo mais profundo, algo inabalável. E aqui está o paradoxo. No momento em que você deixou de precisar deles, eles começaram a notar sua ausência. A mudança é sutil, mas inconfundível. Onde antes você estava sempre disponível, agora há apenas espaço. Onde antes você buscava validação, agora só há uma confiança tranquila. E nesse vazio, algo inesperado acontece. Eles começam a se perguntar. Eles achavam que você sempre estaria lá, que sua atenção era garantida, que, não importa o que acontecesse, eles poderiam te trazer de volta com uma mensagem sem entusiasmo, um contato casual. Mas agora, eles ficam com nada além da incerteza. Será que eu os julguei mal? Eles eram mais valiosos do que eu percebia? A mesma atenção que eles ignoravam agora é algo que eles desejam. Mas o jogo mudou e eles não estão mais no controle. Algumas pessoas temem que se afastar vai afastar ainda mais alguém. Mas a verdade é esta: a escassez cria valor. O que está sempre disponível é ignorado. O que é raro é procurado. Seu silêncio fala mais alto do que palavras, e sua ausência permanece mais tempo do que qualquer discussão jamais poderia. Quanto menos acessível você se torna, mais inegável é a sua presença. Pense em uma fogueira bem cuidada, se você continuar jogando lenha nela constantemente. Ela queima intensamente, mas nunca é realmente apreciada. Mas se você deixar ela se apagar, se permitir que o calor desapareça, é aí que as pessoas percebem o seu verdadeiro valor. A sua ausência é esse calor que falta, e o frio é o que as força a reconhecer o que elas davam como garantido. Essa transformação não tem a ver com vingança. Não se trata de provar nada para eles. Trata-se de provar algo para você mesmo. Você superou a necessidade de aprovação externa. Você entrou em uma nova fase em que seu valor não é determinado pelo reconhecimento de outra pessoa. Ele é determinado por você. Alguns podem perguntar, mas e se eles nunca perceberem? E se eles seguirem em frente sem pensar duas vezes? A resposta é simples. Não importa. O objetivo nunca foi fazê-los se arrepender. O objetivo era se tornar alguém tão forte, tão seguro de si, que a ausência deles fosse irrelevante. E se eles perceberem o que perderam, isso é apenas a consequência de subestimar alguém que se recusou a permanecer o mesmo. A melhor parte. Você não está apenas subindo de nível em um aspecto, você está evoluindo completamente. Você está se tornando a pessoa que você deveria ser, livre do passado, imparável no presente. E, à medida que você continua a crescer, aqueles que não conseguiram ver o seu valor ficam para trás, se perguntando como deixaram você ir. 7. Quando você vai embora, o silêncio ecoa. Houve um tempo em que sua presença era dada como certa, um pano de fundo constante na vida cotidiana deles. Você era aquele que sempre estendia a mão primeiro, que fazia com que eles se sentissem queridos, que os tranquilizava, dizendo que seu tempo e atenção estavam sempre à disposição deles. Eles ficaram tão à vontade com a tua confiabilidade inabalável que passaram a considerá-la algo natural, assim como se considera natural o nascer do sol. Mas agora que esse calor se foi, a tua ausência se estende pelos dias deles, como uma casa outrora vibrante que ficou fria. Os corredores não ecoam mais com a melodia familiar da tua voz. E naquele silêncio repentino, eles começam a sentir a dor da solidão, onde antes havia conforto. No início, eles podem ignorar isso como uma fase passageira ou se convencer
de que o teu silêncio não tem nenhum significado real. Eles podem dizer aos amigos ou até a si mesmos que o teu afastamento não os afeta de verdade. Mas, à medida que as horas se transformam em dias, esse silêncio começa a pesar como uma mão pesada e invisível. O telefone permanece imóvel. A tela permanece escura, sem as mensagens com as quais eles antes contavam. Cada vez que eles desbloqueiam o telefone, esperando ver o teu nome, encontram apenas o vazio. E com esse vazio vêm as perguntas: por que não estás entrando em contato? Você simplesmente seguiu em frente? Eles entenderam mal quem você realmente é? Esses pensamentos se insinuam, lentamente corroendo a certeza que eles tinham antes. Eles podem tentar manter a ilusão de controle, fingindo indiferença, postando nas redes sociais como se tudo estivesse normal, dizendo a si mesmos e a quem quiser ouvir que a sua ausência não significa nada. Mas, no fundo, eles sentem a mudança que Marco Aurélio observou. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos externos. Ao escolher se afastar, você não está executando um plano vingativo. Você está exercendo seu poder de decidir para onde direcionar sua energia. Esse distanciamento silencioso não é uma arma apontada para eles, mas sim um passo em direção à sua própria clareza e autoestima. Pense na sua presença anterior como uma trilha sonora constante na vida deles, uma melodia tocada com tanta consistência que passou a fazer parte do fundo. Quando essa melodia para de repente, o silêncio é chocante. É como uma música favorita que para no meio do refrão, deixando um vazio doloroso em seu rastro. Só que nesse caso, a música era a tua atenção, e o fim abrupto carrega um significado inconfundível. Tu não buscas mais a validação deles. Tu não giras mais em torno dos caprichos deles, na tentativa de recuperar o que foi perdido. Eles podem enviar uma mensagem casual, perguntando se tu estás bem, ou tentar provocar uma reação, exibindo a independência que acham que conquistaram. Talvez postem algo com a intenção de despertar a tua curiosidade ou provocar um pouco de ciúme. No entanto, no fundo, eles reconhecem a verdade mais profunda. Você está ausente não por rancor, mas porque superou a necessidade de sua constante reafirmação. Essa constatação pode doer, forçando-os a encarar o fato de que o poder que eles achavam que era permanente, agora se foi. Pensa no teu antigo papel como um relógio de pêndulo confiável, que toca constantemente ao longo do dia, com seu som se misturando à vida, tão familiar que mal é percebido. Quando o relógio para, porém, seu silêncio é mais do que apenas a ausência do tic-tac. É um lembrete gritante de que nada permanece constante para sempre. Eles costumavam contar com a tua presença constante, a tua disponibilidade previsível, e, agora que isso desapareceu, o silêncio resultante exige a atenção deles. De certa forma, a tua presença diária nunca fez os pensamentos deles girarem em espiral. Eu poderia ter evitado isso. Eu entendi mal o valor deles o tempo todo. Será que eu tirei alguém insubstituível e tratei como se fosse descartável? Essas perguntas não são meras curiosidades passageiras. Elas desafiam a confiança que eles tinham. O teu silêncio age como um espelho, refletindo a negligência deles, a complacência e revelando inseguranças que eles conseguiam ignorar quando tu estavas sempre presente. A tua partida não é um castigo calculado. É uma progressão natural para alguém que percebe que seu tempo, energia e senso de identidade são preciosos demais para ficarem presos aos caprichos de outra pessoa. Ao deixar ir, você afirma o que os estoicos ensinam há muito tempo. A liberdade está em como você escolhe direcionar seu foco. Ao se afastar de uma dinâmica que não te serve mais, você mantém sua dignidade. Imagine um palco onde você já foi um ator coadjuvante confiável, sempre pronto para dizer suas falas na hora certa. Mas agora, você saiu da produção
e os holofotes brilham em um espaço vazio. Todos percebem a lacuna onde você estava, e embora possam se esforçar para preenchê-la, a ausência fala mais alto do que qualquer diálogo escrito. Naturalmente, você pode se perguntar se essa distância os afastará ainda mais, ou se você está perdendo a chance de salvar o que havia ali. Mas considere a natureza do valor. A escassez aumenta a apreciação. Quando algo é dado de graça o tempo todo, é fácil ignorar ou não dar valor. Só quando perde que as pessoas percebem o que tinham. Se a tua ausência afastar as pessoas para sempre, isso só confirma que elas nunca se importaram de verdade. Esse tipo de pensamento pode levar a mais dúvidas. Estou sendo cruel ou manipulador ao me afastar? De jeito nenhum. Em vez disso, você está respeitando seus próprios limites. A verdadeira crueldade está em fingir que você está contente em ser dado como certo quando não está. Manipulação significaria orquestrar seu silêncio apenas para provocar uma reação, na esperança de reconquistá-los. Mas seu silêncio é diferente. É o resultado genuíno de escolher não se dedicar a um lugar onde você não é totalmente valorizado. Pense em um jardim bem cuidado. Se você regar o mesmo pedaço de terra incessantemente e ignorar o resto, eventualmente as partes sem água murcharão. Você reconheceu que o solo do relacionamento não estava mais te nutrindo. Então, redirecionou essa água vital, seu tempo, sua empatia, sua energia, para suas próprias buscas. Ao fazer isso, você está crescendo de maneiras que eles talvez nunca tenham imaginado, e esse crescimento destaca sutilmente a disparidade entre quem você era e quem você se tornou. Com o tempo, eles podem perceber que sua ausência não é um vazio. É um reflexo da tua nova plenitude. Quando estavas por perto, eles tinham o poder de determinar quando te sentias visto e quando te sentias invisível. Agora, recuperaste esse poder simplesmente existindo nos teus próprios termos. No final, a tua decisão de ir embora ressoa com uma verdade tão antiga quanto o tempo. O que é obtido com muita facilidade é frequentemente subestimado. Ao remover sua presença constante, você deu a eles a chance de descobrir o que eles não percebiam. Se eles passarem a valorizar isso, essa é a jornada deles. Se não, isso não diminui o valor que você descobriu em si mesmo. Você mostrou que, às vezes, a ausência de algo que antes era dado como certo diz muito, e aqueles que ouvem com atenção ouvirão no eco do seu silêncio a mensagem profunda que você nunca precisou de palavras para transmitir.